Os municípios hoje estão colocando em média de 25% a 30%, tem alguns municípios colocando 40% do seu orçamento na saúde. Números assustadores e preocupantes, porque você praticamente para de fazer o resto do que tem que ser feito de serviços municipais. Hoje nós vamos ter 4 palestrantes, o Dr. Mauro Guimarães Junqueira, ele é o secretário executivo do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES. Mauro, conhecido por todos, também um batalhador antigo do SUS. Dr. Francisco Rosa Fúncia, secretário municipal de Finanças de Diadema, consultor técnico e orçamento e financiamento do Conselho Nacional de Saúde e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A Mariana Alves Melo, também uma vasta experiência na área de finanças, ela é assessora aqui do COSEMES. E temos também o Dr. Ladislau Dalbor, professor titular de pós-graduação do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo. Nós vamos começar com o Dr. Mauro Guimarães, ele vai fazer um apanhado para nós e depois, na sequência, a gente vai conversando sobre os outros temas. Obrigado, Geraldo, obrigado a todos com quem vamos dividir essa mesa, né, virtual, né, nesse momento tão difícil para todos nós. Eu não poderia deixar iniciar minha fala sem apresentar um pouco toda a importância do Sistema Único de Saúde. Os números do Sistema Único de Saúde, né, em transplantes, em órtese e próteses, em ações da atenção primária, em número de vacinas, que obviamente esse ano dobra, né, se Deus permitir que a gente tenha vacina suficiente para vacinar aí todo o público-alvo, na população, a gente vai dobrar o número de doses de vacinas aplicadas, as ações de prevenção, promoção à saúde, ou seja, a importância do Sistema Único de Saúde para toda a população brasileira, né? O SUS, que atende de norte a sul desse país, que está em todas as secretarias, todos os municípios desse país e todos os rincões desse país. Em números orçamentários, os senhores estão percebendo aí o orçamento federal, orçamento estadual e municipal, chamando a atenção, né, que o orçamento municipal ele já é o segundo, ele é maior que o orçamento federal, que o orçamento dos estados, e nós temos aí 303 bilhões de reais ao ano, né, obviamente todo ano muda esse número, mas para a assistência à saúde. Mas, embora pareça muito recurso, né, nós temos R$ 1.400 por habitante ano para cuidar da saúde. Exatamente R$ 3,97 por habitante dia, né, para assistir a população, desde a atenção básica, desde um simples curativo na unidade de saúde até um transplante de múltiplos órgãos, uma cirurgia cardíaca, um serviço de hemodiálise, etc. Um transplante, um transporte de SAMU, ou seja, são R$ 3,97. Para quem está em São Paulo sabe muito que isso é menos que uma passagem de metrô, né? E aí, dentro de financiamento, eu tenho que começar um pouco lembrando, né, a questão da base legal, os mínimos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, né? Chamando a atenção que desde o ano 2000, para municípios e estados, nada mudou, né? Os municípios aplicando aí 15% das suas transferências legais, impostos diretamente arrecadados, e o mínimo, obviamente, e os estados, o mínimo de 12%. Né? Para a União, nós já tivemos aí algumas mudanças. Em 2015, o valor era a emenda constitucional 29, né? De 2000 a 2015, emenda 29, que era o valor empenhado do ano anterior mais a variação nominal do PIB. A partir de 2016, a emenda constitucional 86, né, que iniciava em 86 em 2016 com 13,2,
para chegar a 2020 com 15%, mas logo em seguida, em 2017, veio a emenda 95, né, que o Geraldo, nosso presidente, já falou aí, né, mas ela trouxe para 2017 15%, que a gente chegaria em 2020, na emenda 86, mas ela congelou por aí, né? E a base dos gastos do ano anterior mais o IPCA. Então, esse é o cenário. Os municípios, obviamente, vêm aumentando a sua receita, a sua aplicação em saúde. Pode passar o próximo, por favor. Desde 2002, os municípios, o governo federal aplicava lá 52,4% em saúde, né? Em 2019 já eram 42%. Se a gente pegar 30 anos, o governo federal era responsável por 72% dos serviços dos recursos que eram aplicados em ações e serviços públicos de saúde, e isso vem gradativamente diminuindo. Ou seja, o Ministério da Saúde, né, o governo federal, cria responsabilidades, né, e não transfere os recursos para dar conta dessas responsabilidades transferidas. Os municípios, por sua vez, né, na linha azul, na linha verde aí dos senhores, né, já em 2002 já aplicavam aí 25%, já respondia por 25% dessa aplicação em saúde, e hoje 31,5%. O próximo, por favor. E aí nós vamos olhar um pouco a proporção do PIB em relação aos gastos com saúde, né? Nós vamos ver que nos 30 anos do SUS, aí obviamente só estão os 20 anos do Sistema Único de Saúde, mas nos 30 anos do SUS, o governo federal aplica, em média, 1,5% do PIB em saúde, né? E se a gente acompanhar 2002 até 2019, aí na linha verde, vocês vão ver a aplicação dos municípios, né? Em 2002 era 0,8% do PIB e chegamos a 1,26%. Ou seja, os municípios que ficam com a menor parcela da arrecadação de serviços, da arrecadação, né, de impostos, de riquezas desse país, são os que mais aplicam em ações e serviços de saúde. Aí esse quadro traz a questão dos valores acima do piso federal, né, a aplicação mínima constitucional do governo federal. Se a gente olhar aí na coluna, na última coluna, total acima do piso, nós vamos ver que em 2017 o governo federal colocou 6,2 bilhões acima do mínimo, depois veio para 5, 6,5 em 2019, 2020 o governo federal colocou 39,6 bilhões acima do mínimo, ou seja, é a pandemia, foi o orçamento de guerra. Mas se a gente olhar para o orçamento que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional, né, e eu quero fazer um parênteses nesse sentido, o Congresso Nacional não exerceu a sua função legal de aprovar o orçamento federal para 2021. Nós estamos em 11 de março. Isso é um absurdo, o Congresso não ter votado o orçamento. E assim que aprovar, se for aprovado do jeito que foi encaminhado, apenas 700 milhões a mais do recurso referente a 2020, sem o orçamento de guerra. Né? E aí, mais uma vez, né, foi aprovado uma medida provisória, um extra-orçamentário, recurso extra-orçamentário de 2,8 bilhões, que já foram centralizados para o Ministério da Saúde, para fazer frente à necessidade de leito de UTI, necessidade de apoio à Covid, né? Um extra-orçamentário de orçamento que não foi votado. Né? Então, são coisas que, sinceramente, não dá para entender. Né? Obviamente, nós vamos precisar de mais recursos além do orçamento para enfrentamento ao Covid. Próximo, por favor. Trago aí a portaria número 6 de consolidação das
as normas de financiamento e transferência de recursos do SUS. Pode passar o próximo. Essa portaria, ela traz algumas mudanças que aconteceram ao longo desses anos. Em 2007, em 29 de janeiro de 2007, né, a publicação da portaria 204, que cria os blocos de financiamento, né, os 5 blocos de financiamento: atenção básica, média e alta, ambulatorial hospitalar, vigilância e saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Já em 2017, 10 anos depois, né, com a revogação da 204 e a publicação da 3992, né, que trouxe 2 blocos de financiamento: custeio e investimento, né, onde nós lutamos e muito, né, em função das 852 formas de repasse de dinheiro do Ministério da Saúde. Era caixinha da caixinha, e ainda temos uma enormidade de contas bancárias abertas das antigas caixinhas, né, que os gestores, infelizmente, não conseguiram fazer a transposição conforme foi orientado, e a norma foi encerrada em 31 de dezembro. Mas, à frente um pouco, eu vou explicar que é possível ainda gastar esses recursos, né? Logo em seguida, 20 de abril de 2020, a alteração da 3992 com a portaria 828, né, mudando a nomenclatura dos blocos, passando para manutenção de ações e serviços públicos de saúde e estruturação de serviços públicos de saúde. Estruturação entende-se equipamentos, obras, construções, ampliações, né? E manutenção de ações e serviços públicos de saúde é tudo que se faz nas unidades de saúde, é tudo que faz em saúde, né, que esteja no orçamento municipal, no plano municipal de saúde, devidamente aprovado pelo respectivo conselho. Então, não tem sentido nenhum ter dinheiro parado em conta, ter recurso federal parado em conta, né, e o gestor não conseguir gastar, e muitos deles, né, gastando um valor muito acima do mínimo constitucional de recursos próprios municipais e sentado em cima de recurso federal, com medo de gastar. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Próximo, por favor. Aí o repasse do Fundo Nacional de Saúde em bilhões de reais, né? No total 84 bilhões, sendo que na atenção básica 24,7 bilhões e o MAC 55 bilhões. Quer dizer, ainda temos um repasse muito alto para a média e alta complexidade, mas mostra que a atenção básica está tendo, né, gradativamente um aumento, né, de recursos, ampliação de recursos da atenção básica, com o fortalecimento da atenção básica, com criação e ampliação de novas equipes de saúde. Pode passar? Aí, nesse quadro, a gente vai ver a questão, então, das transferências do financiamento do Covid para o estado de São Paulo, né, estados e municípios, 1,8 bilhões para o estado, 3,8 bilhões para os municípios. Pode passar o próximo, por favor. Nós deixamos de realizar quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, não porque o serviço fechou, mas porque a população não foi procurar, porque alguns serviços foram adaptados para atendimento ao Covid. Então, assim, deixamos de executar em 2020 quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. A respeito dos saldos, né, saldos em conta, né, pode passar o próximo. Isso aqui é do Estado de São Paulo, 4,4 bilhões. Do Estado, 1,432, 1 bilhão 432. O próximo, por favor. De municípios, 3 bilhões. 25 milhões de recursos parados em contas, chamando a atenção que nós temos 6.961 contas bancárias. Se nós temos 2 fontes, custeio, manutenção e estruturação, nós deveríamos ter no máximo para São Paulo 635 municípios, 1.270 contas bancárias. Nós temos 7.000 contas bancárias abertas.
Né? Próximo, por favor. Que aí nós vamos demonstrar esse gráfico que é do financiamento. Né? Vê no gráfico de pizza, né, o de baixo, que 71%, 72% é custeio. Né? Mas em cima, né, esse gráfico acima, nós vamos ver que todo esse saldo não está só no período de maior repasse da pandemia. A gente vê exatamente que a execução estimada é o gráfico, é a linha em vermelho, né? O valor de repasse é o que está em amarelo e o saldo em conta é o que está acima, né? A linha azul. Então, obviamente, a gente pode acompanhar que existe um saldo, né, ao longo desses meses todos em conta, ou seja, está se mantendo o dinheiro federal em conta. É preciso que o gestor melhore a execução desses recursos, porque enquanto eu executo mal o recurso federal, eu estou gastando mais dinheiro municipal que poderia estar sendo investido em outras áreas tão importantes quanto. Né? Não tem sentido estar gastando 25%, 26%, 30% de recurso municipal, tendo recurso federal em conta. Né? Qual a dificuldade de gastar esses recursos? Nós já escrevemos, já fizemos nota técnica, já orientamos com live. Né? Vamos colocar a folha de pagamento em cima das caixinhas. Em vez de gastar a folha de pagamento com recurso próprio municipal, vamos colocar nas caixinhas. Vamos limpar, vamos diminuir essas contas, vamos ficar com 2 contas bancárias só. Facilita a execução, facilita o processo. Então, isso nós estamos chamando a atenção e trazendo essa contribuição, né, para essa mesa. Temos o desafio do orçamento de 2021, conforme eu disse, não foi aprovado, o Congresso não aprovou, né? Mas mesmo assim, nós fomos ao Congresso e estamos pedindo o aumento de recursos para a atenção primária. Conasems apresentou a proposta de um aumento de 1,5 bilhão para continuar ampliando, né, os recursos da atenção primária. Os centros Covid, a proposta do Conasems é que até março, né, de 2021 fosse financiada. Né? Nós fizemos a proposta, fizemos o acordo em dezembro, como eu disse, 28 de dezembro, para que pudesse alocar os recursos para as urgências, mas tivemos o compromisso cumprido pelo Ministério da Saúde, aportou os recursos na portaria e ontem os recursos foram pagos para o Centro de Atendimento Covid, referente a 3 meses. Né? São 622 milhões de reais pagos aos municípios, a São Paulo 58,4 milhões para 166 municípios que têm aí o seu centro de atendimento Covid. Valor pago aos municípios de 450 milhões e o município de São Paulo 39,9 milhões que caiu ontem na conta para esses municípios. Ou seja, nós temos mais de 1 bilhão de reais para esses pontos de atenção. Eu acho que é isso, estou à disposição. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, poder trazer essas informações, dar um pouco dessas respostas e dizer que o Conasems continua aqui na luta, né, por um orçamento justo, por melhores recursos, para aprovação rápida das UTIs, mas enquanto o Congresso Nacional não aprovar orçamento, não apresentar novas fontes de recurso, não tem como fazer, fica todo mundo muito engessado. Obrigado, Mauro. Foi uma honra tê-lo aqui. Apenas algum resumo bem breve, né? Quanto que o governo federal abaixou o seu financiamento, os municípios aumentaram praticamente numa proporção superior ao que o governo federal reduziu, né? Eu vou passar agora a palavra para o Francisco Fúncia, que é o secretário municipal de Diadema, secretário municipal de Finanças. Geraldo, muito obrigado pela recepção. Eu vou começar
Primeiro, contextualizando um pouco esse tema nosso, né, da nossa mesa, do financiamento do SUS, desafio da gestão municipal no cenário pós-pandemia. Começando com uma pergunta, por favor, pode passar para o próximo slide, né? Na verdade, esse contexto pós-pandemia, eu uso esse ponto de interrogação porque a pandemia não acabou, né? Pelo contrário, ela está mais grave agora. O primeiro grande contexto para discutir 21 é o seguinte: o projeto de lei de 2021, como o Mauro disse, não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Isso é grave? É grave. Mas o que é mais grave? O que é mais grave é que o Ministério da Saúde encaminhou uma proposta orçamentária dentro desse projeto de lei orçamentária para 2021, em que não alocou um centavo sequer para combate à pandemia. Não tem um centavo programado pelo Ministério da Saúde na proposta orçamentária para 2021 para enfrentamento da Covid-19. Nós começamos 2021 com 21,6 bilhões de reais de créditos extraordinários que foram reabertos, né, dos saldos, né, de créditos de 2020, que foram abertos no último quadrimestre de 2020 e que não foram usados pelo governo federal em 2020 e foram reabertos em 2021 exclusivamente para vacinas. Portanto, o crédito extraordinário aberto logo no início do ano, de 21,6 bilhões, não pode ser usado para outra coisa no enfrentamento à pandemia, a não seja vacinas. Então, os quase 39 bilhões que foram empenhados no ano passado exclusivamente para atendimento à Covid, não tem recurso no orçamento do Ministério da Saúde. Não vai adiantar nada o Congresso Nacional aprovar esse orçamento, porque não tem um centavo sequer. Vão me dizer, vão apresentar crédito extraordinário. Bom, primeiro que não pode abrir crédito extraordinário sem ser para uma causa que não se saiba, desconhecida e emergencial. Ou seja, ninguém sabia que a pandemia avançaria em 2021, em janeiro de 2021. Então, pode ter, inclusive, questionamento judicial a esse último crédito extraordinário aberto, que o Mauro fez menção, certo? De 2,8 bi. Que é irrisório para 39 bi que gastou no ano. Certo? Vamos também colocar, a gente gastou em termos de pandemia 10 bilhões, mais ou menos, por trimestre. Um pouco mais, porque começou em março, esses recursos começaram a ser gastos. Certo? Tá? Mais ou menos 4 bi por mês. E colocaram agora, né, 2 e pouco para 3 meses. Portanto, é insuficiente para assistência à saúde. Isso é importante que fique claro. Então, essa é uma primeira questão muito grave que se coloca nesse cenário de 2021. Tá? E se não for por crédito extraordinário, se for aberto crédito suplementar normal, a emenda constitucional 95 está valendo e tem o teto da despesa primária, nos níveis de 2016, que para a saúde poder gastar mais, outras áreas vão ter que gastar menos, está todo mundo comprimido nesses últimos 5 anos. A austeridade fiscal mata, tem matado, certo? Essa é uma questão importante. Mais recentemente, dentro desse nosso contexto, nós temos agora a PEC 186, que cria o teto dentro do teto, com os gatilhos, ou seja, aprofunda a austeridade fiscal. Não permite que a economia se recupere, portanto, agrava o quadro da crise sanitária, tá certo? Porque você não tem capacidade de, por meio de políticas públicas, garantir que a população, por exemplo, fique em isolamento social. O auxílio emergencial, que terminou em dezembro, com saldo no orçamento, que diga-se, ficou saldo de auxílio emergencial na dotação orçamentária de 2020, que não pode ser usado. Quando a gente diz que a saúde passa por um desfinanciamento, e no caso brasileiro, veja, esse aqui é um quadro, eu não vou me estender nele, mas o Brasil, em 2015, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o gasto público em saúde representou 3,8% do PIB. Mas recentemente chegou a 4% naqueles dados do MAU. Tá certo? 4% do PIB total, tá? União, estados e municípios. A União gasta em média, desde a emenda 29, ela gasta em média entre 1,6% e 1,7% do PIB. Um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima, mas é quase como se fosse uma linha reta, é entre 1,6% e 1,7% do PIB. E os municípios é que aumentaram a sua participação. E o Brasil, desses países todos selecionados, que foram os países que mais enfrentaram o problema da pandemia no ano passado, né, logo no início, em março, abril, esses são os países listados aqui, né, o Brasil é o que tem
depois da China, né, é o que tem a menor aplicação em termos do PIB em saúde. Em termos per capita também é o que, depois da China, é o que tem menos, tá certo? E, por fim, tá certo? Em termos de participação do orçamento total, é 7,7%. Ou seja, até a China aplica mais em saúde com proporção do orçamento. E aqui a gente vê no final o seguinte: se for para a gente ter um parâmetro como é o Reino Unido, o NHS inglês, tá certo? A gente teria que ter União, Estados e Municípios 577 bilhões aplicando. E nós temos 277 bilhões dados de 2019. Portanto, falta 300 bilhões. Então, ninguém pode dizer que a saúde tem dinheiro, o que falta é gestão. Não. Do ponto de vista de um dos conceitos da eficiência, a saúde, o setor saúde, o SUS, é o que faz muita coisa com pouco recurso. E aí, eu podia dar N exemplos, mas vou dar um. Veja o efeito da emenda 95 sobre a auditoria, sobre os gastos, sobre as ações de auditoria do Ministério da Saúde. Veja que as ações de auditorias, aqui, pegando as 3 últimas colunas, que é a variação, 2018 em relação a 17, 2019 em relação a 17, 2018, né, e 2019 em relação a 17, e os dados de 2020 estão caindo ainda mais em relação a 2019, tá? Nós estamos terminando de analisar isso lá no Conselho Nacional de Saúde, na Comissão de Orçamento e Financiamento, na COFIN. Veja que a variação é de menos 57% de 18 para 17, menos 39% de 19 para 18, menos 74% de 19 para 17. E se você entrar caso a caso, assistência farmacêutica, atenção básica, investimentos, né, de alta complexidade, vai verificar que todos são negativos, varia o índice. Nós temos um orçamento de 2021 que é menor que o de 20, um projeto de lei de diretriz orçamentária que foi aprovada dizendo que voltava à regra fiscal, né, das metas de resultado primário combinado com o teto de despesa primária da emenda 95. A pergunta que eu falo é qual é a compatibilidade dessa programação que o Ministério da Saúde mandou no orçamento, por exemplo, com relação ao repique da Covid, que já estava num patamar alto em agosto quando o Ministério mandou. E já podia ter feito um substitutivo desse projeto de lei em dezembro, em novembro, na medida que percebeu que estava subindo a Covid novamente. Tá certo? Eu pergunto, como é que fica o processo de planejamento ascendente do SUS, da Lei Complementar 141, que tem diretrizes aprovadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde? Como é que fica a Comissão Intergestores Tripartite, que deveria ter sido ouvida para pactuar esses valores que especialmente vão ser transferidos para estados e municípios, né, que fazem parte do orçamento? Será que a CIT foi ouvida? Eu tenho certeza que não. Porque a CIT jamais concordaria com um projeto de lei orçamentária sem um centavo para a Covid. Então, é muito grave. Quer dizer, o próprio caráter tripartite do SUS definido na Constituição está sendo desrespeitado pelo Ministério da Saúde e pelo governo federal. Podemos ir para o próximo, por favor. O que foi mais contrastante nisso tudo é que, em março, o governo federal, ao invés de colocar mais recurso novo no orçamento do Ministério da Saúde, ele tirou recurso que era incremento PAB, era valores que eram para transferir que as emendas parlamentares. Então, transferiu de outras ações do Ministério da Saúde para dentro da ação Covid, ou seja, como se fosse um jogo de futebol em que entra Covid e sai tuberculose. O que aconteceu com isso? É que o Ministério se eu retirar o que gastou com Covid no ano passado pelo Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde empenhou 162,4 bilhões no ano passado para ações e serviços públicos de saúde. Tá? Se eu retirar o que ele empenhou para a Covid, em torno de 41 bilhões, o que sobrou para as outras ações do Ministério da Saúde foi 120,7 bi. E o piso era 121,3. Ou seja, chegamos numa situação absurda de que o Ministério da Saúde, sem o gasto da Covid, não cumpriria o piso. Piso esse que é o de 2017, atualizado pela inflação. Em época que não tinha Covid. E a população cresce 0,8% ao ano desde então. Ou seja, está caindo, como eu mostrei lá, o gasto per capita em saúde. Tá? Vamos para o próximo, por favor. Então, fazendo uma conta do que aconteceu em 2020, essa primeira coluna que tem aqui, que está na última linha, está um número em vermelho,
segundo as regras vigentes, além do... Eu tenho que empenhar prestações de serviços públicos de saúde, mas eu tenho que, além do piso, eu tenho que também aplicar a reposição de restos a pagar que foram cancelados no interior, que dá em torno de 900 milhões, eu estou arredondando o número, 800 e pouco, mas de 900, e os royalties do pré-sal. Tá certo? Que também é aplicação adicional ao piso, mas que a PEC 186 vai acabar com isso, pelo menos. Está tentando acabar com isso. Tá? Agora está sendo aprovado. Tá? Ou seja, então se eu retirar isso tudo, somando tudo isso, né, mais aquilo que foi aqueles 400 milhões de aplicação insuficiente que eu mencionei, se a regra da Covid tivesse sido uma aplicação além do piso, o que a gente tem é que o Ministério da Saúde ficou 2,1 bi abaixo do piso e sem computar a Covid, ou seja, para cumprir o piso em 39,7 bi a mais, certo? Ele teve que, uma parte desses 39,7 bi a mais foi para a Covid. O que é um absurdo, tem um contrassenso. A Covid foi algo novo que chegou, não estava no planejamento de ninguém, então tinha que ser gasto além daquilo que você já gastava com as suas coisas. Se tirarem esses 35, 40 bi do orçamento do Ministério da Saúde, são essas coisas, é como se tirasse isso tudo do orçamento, para poder atender Covid, porque está atendendo Covid. Como é que os municípios estão fazendo? É com os saldos antigos? Veja, os saldos antigos, uma coisa é o financeiro, outra coisa é o orçamentário, isso que o Mauro comentou. Tá certo? E é bom lembrar que uma parte desses problemas são criados, e aí eu falo aqui como secretário de Finanças com conhecimento de causa, em muitos municípios em que a área de contabilidade achava que era mais fácil para prestar conta, abrir uma conta bancária para cada tipo de transferência. Nunca foi obrigação do Ministério da Saúde que abrisse conta para tudo. Algumas tinham, mas as 800 e tantas caixinhas que o Mauro falou, inclusive nunca chegaram a atuar todas ao mesmo tempo, mas elas existiram. O que a gente já conseguiu identificar de estudos com o pessoal do IPE é que chegou a ter 40, 50, alguns casos 100 caixinhas, o que é um absurdo também. Né? Tem que ter 2, 3, 2, enfim. Mas eu só estou dizendo para vocês que tem problemas estruturais dentro da própria gestão pública que transcendem a saúde. Certo? Isso é importante. Não dá para deixar nas costas dos secretários de saúde a não utilização de saldos bancários que estão parados. Porque existe medo que os tribunais de contas vão pegar os secretários de finanças e aí os secretários de finanças não autorizam fazer mexida nesses recursos. A questão é mais complexa. Aqui, eu quero chamar a atenção, o governo federal tem 2,4 trilhões de estoque ativa, saltou de 1,4 para 2,4 trilhões em 2019. E ele arrecada 1% disso. Então, tem que ter ação, sim, também, para melhorar a arrecadação do governo federal, para que esses recursos possam, entre outras coisas, também ser canalizados para o financiamento da saúde, porque desses 2,4 trilhões, o governo admite que 800 bilhões são de devedores que têm possibilidade de receber, não são créditos podres, como a gente chama, mas veja, 800 bilhões e o governo federal arrecada 20 bilhões. Então, tem que melhorar, a gestão da dívida ativa tem que se melhorar por parte do governo federal. Para terminar isso, a gente tem que entender que o gasto em saúde, ele tem um efeito positivo sobre a dinâmica econômica. O gasto público em saúde tem um efeito positivo sobre a dinâmica econômica, na medida que o setor saúde corresponde a 10% do PIB. O gasto público em saúde público e privado, o gasto em saúde público e privado está em torno de 9% do PIB. Então, e a parte do público é 4,1% do PIB. Então, o que a gente precisa entender que se investe em saúde, especialmente em tempos de pandemia, você consegue garantir esse isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia, consegue criar as condições, desde já tomar medidas para comprar vacina, ir atrás da vacina, produzir vacina, já perderam o time, perderam o tempo dessas coisas. Mas tem que continuar fazendo isso para quê? Para que a gente possa rapidamente ter condições de melhorar o nível de atividade econômica, tá certo? E com isso, claro, reduzir esses efeitos danosos que a pandemia está trazendo para a vida das pessoas. Infelizmente, estamos tendo muitas mortes que seriam evitáveis se tivéssemos um comando nacional do ponto de vista da gestão do enfrentamento da pandemia de uma maneira geral e da saúde especificamente particular. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Bastante esclarecedor e, ao mesmo tempo, assustador, né? Infelizmente, nós, gestores, ficamos bastante preocupados e eu gostei muito dessa sua fala final aí. O gasto em saúde tem um efeito positivo na economia.
É um enfoque interessante que eu acho que a gente tem que começar a colocar isso na cabeça dos nossos governantes. Agora, a Mariana, por favor. Antes da minha apresentação, eu queria colocar alguns pontos que eu acho fundamentais que descreveram o que foi gerir a pandemia do ponto de vista dos municípios, né? Então, teve alguns aspectos que impactaram fortemente na gestão municipal da pandemia. A primeira deles, inegável, é a ausência da coordenação nacional de enfrentamento à pandemia, que foi somada a uma postura negacionista e contrária às medidas de isolamento, prevenção e contágio e um descrédito enorme sobre o processo de vacinação, a ausência das medidas do governo federal frente aos obstáculos impostos pelo mercado, né, que imputou aos municípios a difícil, né, tarefa de enfrentar uma elevação de preços absurda, né, escassez de insumos médicos e escassez de medicamentos. Também houve um processo moroso e insuficiente de habilitação dos leitos durante todo o exercício de 2020. Isso não está acontecendo só em 2021. Por exemplo, em novembro, nós tínhamos 1.854 leitos em São Paulo, sendo leitos sem habilitação federal, né, sendo financiados exclusivamente pelo Estado e pelos municípios, né? E destacar que desses 1.800 leitos, mais da metade, né, mais de 70% eram leitos da gestão municipal. Destacar que também durante esse ano de 2020, início de 2021, as transferências federais, como mostrou o professor Fúncia, chegaram tardiamente em relação à evolução da pandemia, né? Tivemos o pico aqui no estado de São Paulo em meados de junho e julho, e os recursos, como eu vou demonstrar daqui a pouquinho, eles chegaram com maior significado a partir do mês de agosto. Também houve uma elaboração tardia da padronização de normas técnicas elaboradas em relação às necessidades de saúde locais para municípios e estados por parte do governo federal e Ministério da Saúde. Houve uma aquisição tardia e insuficiente de vacinas pelo governo federal, né? Não foi um atrasinho, mas teve uma importante, né, atraso aí no início do processo de aquisição das vacinas, e também há uma atuação desarticulada e falta de apoio técnico e financeiro suficiente por parte da gestão estadual aqui no estado de São Paulo. Enfim, todas essas dificuldades que foram impostas, né, aos municípios, somado ao comprometimento municipal de todos os municípios, né, de atuar em busca, né, da defesa do SUS, exigiram da gestão municipal ampliação das competências técnicas, fortalecimento da articulação regional e política e, sobretudo, maiores investimentos com recursos próprios. Bom, dito isso, eu vou iniciar aqui a minha apresentação para demonstrar um pouco em números todo esse contexto. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados para a gente entender qual que é a representatividade dos repasses extraordinários Covid do governo federal para o estado de São Paulo, né, gestão estadual em municípios. Então, a gente percebe que dos 33 bi transferidos até o dia 18 de janeiro, aproximadamente 6 bi ficou aqui no estado de São Paulo, na somatória da gestão estadual e municipal, o que representou, então, 17,5% dessas transferências, né? Lembrando que a população do estado de São Paulo representa 22% da população total do país. Esse recurso per capita significa um adicional de R$ 126,37, comparando com o dado que o Mauro trouxe para a gente, né, que no SUS há disponível R$ 1.400 por habitante ao ano. Esse crescimento, né, esse adicional representa um pouco mais de 10%, né? Lembrando que alguns insumos no ano de 2020 tiveram elevação de preços em alguns meses superior a 500%. E não é um exagero, né? É um dado, é uma constatação. Os recursos eles foram transferidos majoritariamente pelo bloco de manutenção, o Mauro já abordou nas questões da portaria 3992, o que significa que toda ampliação do sistema foi custeada com recursos ou estaduais ou municipais. Obviamente, se os municípios tiveram, né, maior representatividade na ampliação de oferta, o maior custo ficou para os municípios. Pode passar, por favor. Aqui trago para vocês um gráfico que vai mostrar a regularidade dessas transferências federais aos municípios e ao estado, né, de São Paulo. O que a gente observa é que a maior transferência aconteceu mesmo no mês de agosto, somente a partir do mês de agosto, tardiamente em relação à evolução da pandemia, uma vez que o pico no estado de São Paulo se deu no mês de junho e de julho, né, 28,5% dos recursos repassados total até o dia 18 de janeiro se deram no mês de agosto de 2020, e a gente observa
observa também que em janeiro de 2021, né, como reflexo daquilo que o professor Fúncia colocou para a gente, o repasse, né, de janeiro de 2021 representa apenas 6,4% da média mensal de repasse de 2020. Né, a média não é tão interessante para olhar, né, uma tão irregular, né, uma transferência tão irregular, mas eu acho que dá o tom para aquilo que a gente está conversando aqui, né, menos recurso a partir de 2021. Pode passar. E aí, além de falar de números, eu acho que é super importante a gente falar da forma, né? Então, vejam, até o dia 18 de janeiro foram publicadas mais de 620 portarias que relacionaram recursos extraordinários Covid. É impossível gerir uma pandemia e ler 620 portarias, né? Eu, no COSENS, me transformei na menina das portarias, porque é impossível os gestores fazerem esse acompanhamento, né? E aí, com exceção de algumas poucas portarias que eu destaco aqui, a portaria 395, a 480, portaria 166 e, recentemente, a portaria 3896, todos os demais recursos, eles foram transferidos e publicados indicando fomento a áreas e ações específicas, o que prejudicou a compreensão e a aplicação dos recursos por parte do gestor municipal naquilo que de fato era a necessidade de saúde do seu território, né? Outro destaque importante, 7,5% desses recursos, né, recursos repassados extraordinários do Ministério da Saúde até o dia 18 de janeiro, foram recursos repassados através de destinação de emenda parlamentar. É um número muito significativo. Vejam, os recursos repassados para o custeio dos centros de referência que os municípios, né, implantaram representaram apenas 2,5% do total de transferências, né? Mais uma vez, a gente vê o agigantamento desse tipo de transferência, né, que é pouco ligado àquilo que pressupõe e determina as leis orgânicas da saúde, ao decreto 7508 e a lei 141, né, que é o recurso que seja aplicado com planejamento ascendente ligado às necessidades de saúde do território. A redação das portarias, né, trazia dificuldades de compreensão, requisitos de monitoramento, prestação de contas e destinações específicas que prejudicaram essa execução. Inclusive, houve portarias que foram publicadas que extrapolavam o regime geral de aplicação e prestações de contas daquilo que está estabelecido na Lei 141. E eu posso citar aqui a portaria dos recursos do Programa Saúde na Escola. Teve duas transferências, a portaria 395 e recentemente a portaria 3896, que o recurso ele foi transferido aos fundos estaduais de saúde e apenas após pactuação bipartite aos fundos municipais de saúde, o que dificultou e atrasou o recebimento por parte dos municípios, né? A gente precisa de recurso e precisa de recurso rápido, urgente, né? A gente está na ponta, o município está na ponta e está atuando no enfrentamento da pandemia. Por favor, Oxford, pode passar. A portaria 166 foi um hit de 2020, né? A gente conversou tanto sobre a portaria de 2020. Ela concentrou o maior número de recursos, foram 13,8 bilhões de reais. Os repasses foram sendo realizados gradativamente aos fundos municipais de saúde, apesar da portaria, né, determinar um repasse em parcela única, né? Então isso dificultou o monitoramento por parte dos gestores e houve uma intensa procura de parlamentares e assessores aos gestores municipais com a alegação de que aquele recurso era de fonte parlamentar e, portanto, determinando objeto e destinação. Houve transferências também que chegaram aos fundos municipais de saúde com destinação a entidades específicas, como santas casas, hospitais filantrópicos, no montante significativo, né, de 3,6 bilhões de reais, né, 456 milhões só para o estado de São Paulo. E significativa parcela desse recurso foi destinada a entidades que atuavam em áreas que não estavam diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia, que naquele momento não eram prioritárias. Por exemplo, hospitais psiquiátricos. Houve publicação de portarias que estabeleceram requisitos de registro e monitoramento de dados para comprovação e aplicação de recursos, e esses requisitos não estavam ainda previstos dentro dos sistemas municipais de saúde, que a gente vai, né, olhando, né, esse agigantamento dessa prática do gerencialismo. Os recursos eles chegaram, então, em maior volume a partir de agosto, como eu já disse para vocês, momento tardio em relação à evolução da pandemia no estado de São Paulo. Pode passar. Quando eu vou olhar para os repasses estaduais, né? Então, houve aí até
o dia 2 de fevereiro, que foi meu último levantamento, houve um repasse de aproximadamente, aqui para mim está tão ruim de enxergar, deixa eu olhar aqui, 591 milhões de reais através de uma série de resoluções estaduais. A mais representativa delas foi a Resolução 41, né, que foi uma parcela única adicional ao repasse do PAB estadual, né, de 4 até 10 reais, a depender do porte populacional. No entanto, essa resolução, ela onerou a dotação orçamentária do PAB estadual, e aí os municípios paulistas também tiveram que lidar com o atraso, né, do repasse regular do PAB estadual no ano de 2020. A segunda resolução, número 52, é um recurso bem pequenininho, mas para colaborar aí com o cofinanciamento do transporte eletivo de pacientes entre os hospitais de retaguarda. As demais portarias, ou foram portarias relacionadas a emendas parlamentares, ou foram portarias relacionadas a recurso de fato extraordinário de fonte estadual, mas uma série delas, todas essas que estão marcadas aí com asterisco vermelho, são recursos que foram transferidos pelo Estado e depois descontados quando da pactuação, né, da distribuição dos recursos da última portaria, citada inclusive pelo Dr. Mauro, a portaria 3896. E aí, trazendo aqui algumas considerações finais, né? Então, importante e o que a gente observa nesses dados é que o maior volume de recursos extraordinários transferidos aos municípios, com certeza, foi federal, né? Porém, esse crédito ao Fundo Municipal Paulista, né, ao Fundo dos Municípios Paulistas, ocorreu tardiamente, né, em volume muito mais significativo, somente a partir de agosto. A redação, exigências, né, não execuíveis e a forma de transferência que foi muito estratificada e com destinação não prioritária também prejudicou a aplicação, né? Talvez por isso, né, a gente consiga observar ali no dado do Mauro o volume de saldos, né, que ele apresentou, mas lembrando, assim como destacou o professor Fúncia, saldo financeiro não representa a disponibilidade orçamentária, né? A gente precisa ver quanto desse saldo é restos a pagar, quanto desse recurso chegou em 2021 e de fato já está sendo executado, e quanto esse recurso é recurso que foi transferido anteriormente ao ano de 2020, lembrando que a conta de custeio existe desde 2018, que a portaria 3992, né, passou a existir, né, a dar sua vigência a partir de 2018. E aí, isso contraria o que é ideal e que determina a Lei Federal 141, né? Porque o ideal seria que os recursos fossem transferidos em montantes únicos e regulares, para que fossem aplicados de acordo com os instrumentos de planejamento municipal. O recurso extraordinário estadual mais significativo, ele foi transferido em abril, que é aquela portaria, que é aquela resolução, né, 41, que dá um incremento ao PAB. Os demais se consubstanciaram em emendas parlamentares, né? Então, quem acompanha as coletivas do governador, e hoje são mais de 200 coletivas, né? Em uma delas, a gente ficou sabendo que todas as emendas parlamentares que estavam programadas para o município, então, seriam realocadas para a área de saúde, então, a maior parte delas, desses recursos foram transferidos através de emenda, o que não é recurso novo, porque, de certa forma, o município já receberia esse recurso, ou repasses que foram considerados, né, repasses através de resoluções que foram considerados aí para o desconto no momento em que a gente pactuou os parâmetros para distribuir os recursos federais da portaria 3896, como o Geraldo já colocou, né? Não deu nem para financiar o recurso dessa portaria 3896 um mês, né, de diárias dos leitos de UTI do Estado de São Paulo que não estavam habilitados naquele momento. A execução do Estado dos recursos transferidos federais, ele teve um desempenho pior, né, do que os recursos do Tesouro, né? Inclusive a gente observa dentro do bojo das discussões do Conselho Estadual de Saúde cancelamentos de empenho, volume importantes, né? A destinação do recurso próprio pela Secretaria Estadual e as transferências federais priorizaram as despesas com organizações sociais de saúde, santas casas e filantrópicos, e infelizmente a informação do gasto municipal ainda não está amplamente consolidada e acessível, mas no entanto a gente já pode identificar a partir de dados preliminares que houve uma queda de aproximadamente 29,5% da arrecadação dos municípios e houve uma ampliação da despesa liquidada dos municípios com recursos próprios, né? Refletindo, então, esse grande comprometimento dos municípios. E aí, só para finalizar, né, em complemento àquilo que o professor Fúncia colocou, né, que o gasto público em saúde, ele movimenta a economia, ele tem efeito multiplicador, a gente discute isso no bojo da economia política, e acho que é importante a gente destacar que nesse momento em que vivemos a maior crise sanitária, social e política do nosso país, a gente não pode esquecer que o SUS, né, ele é a maior política social do país e ele tem efeito de redistribuição de renda, ele
ele é, sim, uma política redistributiva. Então, nesse momento, nada mais urgente do que derrubar a Emenda Constitucional 95 e a PEC 186, que cria um teto de gastos dentro do próprio teto. Importante isso, né? A queda tão grande de arrecadação dos municípios e as despesas aumentando tanto. Isso também deixa a gente de cabelo em pé. Eu vou passar agora a palavra para o professor Ladislau Dobor. Eu queria puxar de cara um argumento extremamente importante que foi levantado tanto pelo professor Funtia, né, como pela Mariana, de que é absurdo a gente chamar, como se chama no Brasil, tudo que envolve saúde, políticas do Estado, de gasto. Né? Isso tem efeitos multiplicadores. O que não tem efeitos multiplicadores é quando você passa dinheiro para os bancos, certo? Porque vaza. Certo? Eu queria ler para vocês um pedacinho aqui do editorial do Financial Times. Financial Times, gente, não é alguém que escreveu no Financial Times, é editorial. Tá? Os governos terão que aceitar um papel mais ativo na economia. Portanto, não é Estado mínimo. Tá? O nosso governo está na pré-história, está nos anos 70 do século passado, não é certo? Eles devem ver os serviços públicos como investimentos, tá? E, portanto, não é gasto. Esse ponto é essencial, porque nós não temos falta de dinheiro. Isso é uma idiotice no nível de um governo. Né? O problema do governo não é de onde vem dinheiro, é para onde vai. Certo? Porque se ele vai para coisas que dinamizam a economia, isso volta. Né? Eu acompanhei, realmente, hoje sou aposentado pela ONU, fui consultor, inclusive, do secretário-geral da ONU para economias em crise. Eu entendo dos números, né? E os números que vocês trazem são simplesmente ridículos, né? Porque se trata de uma incapacidade de usar o dinheiro de maneira produtiva. Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política, né, e social, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que a gente deve orientar, sim, os recursos para o bem-estar da população. É isso que dinamiza a economia. Certo? Deixar a gente nessa miséria, nesse desespero, é um drama ético, evidente, porque nem os pobres criaram essa miséria, nem os ricos merecem a riqueza que têm. É um problema político e social, porque a partir de um certo grau de desigualdade, nenhuma sociedade funciona de maneira democrática, e é uma estupidez econômica, porque quando você reduz a capacidade de compra das famílias, você trava o conjunto do processo e, inclusive, você reduz o fluxo de receita para o Estado, né? E você aumenta o déficit, que é o que aconteceu com o conjunto das nossas contas públicas. De 2014 para cá, o déficit, mesmo antes da pandemia, aumentou brutalmente. Como é que você busca o bem-estar das famílias? Ordem de grandeza, tá? Nos países que funcionam, você vai ter 60% do bem-estar é dinheiro no bolso. Você pagar o aluguel, fazer a compra no supermercado. Os outros 40% é ter acesso a bens de consumo coletivo. Você precisa de segurança, é um bem coletivo, uma cidade ser segura. Mas você não compra a delegacia, você não compra o hospital, você não compra a escola. Então, na realidade, nos países que funcionam, ordem de grandeza, 40% do bem-estar é acesso, é o que a gente chama de salário indireto, e o que o próprio Financial Times diz que tem que ser retomado. Certo? Ou seja, o bem-estar da família é essa parte de dinheiro no bolso e o acesso público, universal e gratuito a serviços públicos. Né? Um terceiro ponto que eu queria mencionar é reforçar o que foi trazido pela Mariana, pelo Funtia, né? Que é justamente como funciona o efeito multiplicador. Quando você melhora essa capacidade econômica das famílias através do dinheiro no bolso e através do acesso ao consumo coletivo, público, gratuito, certo? Você melhora a condição deles, você melhora a demanda. Melhorando a demanda, as empresas têm para quem vender
Isso aumenta o emprego e dinamiza as atividades empresariais. Tanto o consumo das famílias gera imposto sobre o consumo e gera receita para o Estado, como a atividade reforçada das empresas e redução do desemprego gera recursos para o Estado, certo? E a conta fecha, e a roda gira. O que o Estado faz com esses recursos? Com esses recursos, ele repassa. Uma parte é para financiar as políticas sociais, o salário indireto, consumo coletivo, né? E a outra parte é para infraestruturas, né? As políticas sociais melhoram as condições e a demanda das famílias, as infraestruturas melhoram energia, telecomunicações, etc., melhoram a produtividade das empresas. Isso aqui vale para a China, para a Suécia, para a Alemanha, para qualquer país, não é questão de opções ideológico-políticas, é assim que funciona a economia. Tá? É o ciclo, né? E entender a economia como ciclo, aparentemente, nesse governo ainda não se entendeu. Deixa eu pegar um quarto ponto, que é o seguinte: onde funciona de maneira muito mais eficiente. A saúde, quando é pública, gratuita e universal. Por uma razão muito simples, porque não se trata da indústria da doença ou da indústria da saúde. Se trata de assegurar o conjunto de elementos que geram uma população saudável. E gerar uma população saudável vai muito além da farmácia, do médico e do hospital. Isso envolve o acesso à água limpa, envolve ruas arborizadas, envolve um conjunto de elementos, né? A alimentação sem excessos de química, todo o processo. Caramba, isso a gente tem na Organização Mundial da Saúde. Eu estou cansado de ver essas políticas, esse detalhamento, né, a saúde. O resultado de uma população saudável é multifator, né? É uma convergência, e isso exige políticas públicas integradas, né? Isso é que funciona. Isso se comprova. Nos Estados Unidos, onde a saúde é em grande parte privatizada, o custo por pessoa por ano é $10.400. No Canadá, ao lado, onde a saúde é pública, gratuita, universal, é $4.400. No conjunto dos países ricos, dos países da OCDE, os Estados Unidos estão entre os últimos lugares em termos de nível de saúde da população, o Canadá está entre os primeiros. Nós fizemos os mesmos cálculos comparando Suíça e Dinamarca, dois países ricos. Na Dinamarca é tudo público, gratuito, é muito mais barato e saúde excelente. A Suíça está numa situação catastrófica em termos de saúde, um país podre de rico, porque é em grande parte privatizado. Por quando você privatiza, né, o teu interesse é ter cliente, é ter doente. Se você não tem doente, você não tem cliente. Isso é tão simples assim, tem que rentabilizar. Os planos de saúde, eles querem alimentar dividendos para os acionistas. Certo? Esse negócio não funciona. Certo? Isso é essencial. Tá? Tanto assim que o SUS calculando o uso do dinheiro, o custo-benefício, o SUS é incomparavelmente mais produtivo, mais eficiente do que todos esses planos de saúde, né? E isso vale para o Brasil, mas vale para tantos países onde a gente estuda esse tipo de composição, né? Eu queria pegar um quinto ponto, que é o seguinte: a saúde, a não ser coisas muito especializadas, ela depende muito de políticas locais, municipais, né? Políticas sociais em geral, aliás, a segurança, a educação, a saúde, essas coisas tem que ser no bairro, tem que ser, né? São coisas que tem que chegar a cada criança, a cada mãe, a cada residência, né? Veja a importância que foi o programa dos médicos de família, esse tipo de coisa, certo? Ou seja, as coisas têm que chegar, a política tem que funcionar repassando muito mais recursos para o município, porque é ali que se dão as políticas efetivamente aplicadas, gente. Certo? É ali que você sabe qual é o córrego que está contaminado, que está gerando doença. Aí você sabe qual é um microbairro ali de casebres que ali você tem que ter um negócio prioritário porque vai virar foco. Certo? Ou seja, onde funciona, a saúde é profundamente descentralizada. Sabe o que acontece? A democracia política se aproxima de democracia econômica. E você tem um sistema que funciona. No nosso caso,
evidentemente, não funciona. Né? Isso envolve, evidentemente, repensar o pacto federativo. Isso eu tiro muito dos números que vocês trazem. Né? Como é que você vai querer eficiência de gestão, ainda por cima um cara que não entende de saúde, certo? Lá em cima, num país de 5.570 municípios com situações extremamente diferenciadas. Eu queria agradecer essa reunião. Você sabe o que é? Nós somos isolados, né? Cada um na sua casa, coisa do gênero, mas nunca tivemos tão conectados. O Brasil todo está discutindo e está começando a entrar o bom senso na cabeça das pessoas. Inclusive, esse arquipélago acadêmico que nós éramos, né, de repente está todo mundo discutindo, juntando uma universidade com outra. Né? Há 2 anos atrás, para fazer uma palestra em Fortaleza, o pessoal tinha que fazer um projeto para pagar o avião, tinha que pegar o hotel, ou tinha que perder 2 dias. Hoje me manda uma mensagem: professor, vamos fazer uma live. Na realidade, temos essa imensa oportunidade dentro de eventos como esse aqui, como tantos outros que estão se multiplicando, de construir o bom senso. Né? E o Brasil tem gente de bom senso, o Brasil tem bons técnicos, o Brasil tem excelentes gestores de saúde. Temos que voltar, digamos, ao bom senso, né? Grandes ideologias, né? Ver o pé no chão, ver o que funciona, onde, em que país, aprender uns com os outros. E no caso do Brasil, a gente sabe o que funciona. E a gente sabe, em particular, o que não funciona. O que não funciona é isso que está aí, né? Obrigado, gente.